Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está adiante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles os seus mantos. E Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Não há nada como, enquanto igreja, cantarmos estas coisas. Amém, queridos irmãos? É muito bom cantarmos estas verdades, mas precisamos de admitir também, é difícil viver no patamar de tudo isto que estamos a cantar, nos exige sermos um sacrifício vivo de louvor ao nosso Deus. E às vezes a nossa vida pode parecer uma grande frustração, porque nós queremos viver estas coisas que nós cantamos. Mas vez após vez, nós vamos apercebendo que não temos como alcançar isto e cumprir isto por nós mesmos. Por isso é que precisamos de um texto como o desta manhã, que já foi lido, que, como os irmãos perceberam, relata a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nessa medida, o sermão desta manhã chama-se simplesmente Jesus chegou. A solução para as nossas frustrações, para as nossas hesitações, está aqui, queridos irmãos. Jesus chegou. Jesus quer chegar à tua vida, do mesmo modo que Ele entrou em Jerusalém. Jesus chegou não simplesmente para ser aclamado lá, como nós lemos que aconteceu, mas Jesus chegou para ser aclamado continuamente em ti. E às vezes eu creio que nós sentimos-nos mais vivos, mais realizados, quando as coisas nos correm bem. Quando as coisas estão a correr bem, nós conseguimos fazer as coisas e conseguimos cumprir os nossos planos e até temos reconhecimento por isso, sentimos-nos vivos. Sentimos, agora sim a vida tem um propósito. Mas eu quero dizer-te, porque Jesus chega, tu tens a possibilidade de não só viver esses momentos, mas sobretudo, quando os piores momentos chegam. E eles chegam. Se ainda não chegaram, eles vão chegar. Quando os piores momentos chegam à tua vida, com Jesus, eles não têm de ser uma contradição. Eles não têm de ser uma interrupção do normal maravilhoso que tu achavas que a tua vida estava a ser. Com Jesus, esses piores momentos de fraqueza, em que tu te vês mesmo lá em baixo, são o lugar onde Deus te encontra. E nós precisamos que o Senhor esteja connosco nesta manhã, para que a sua palavra ressoe nos nossos ouvidos e toque os nossos corações. Vamos orar. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos. Nós somos o teu povo, porque tu nos chamaste com a tua voz. Tu nos chamaste de um modo tão preciso e eficaz que essa chamada, Senhor, criou em nós a resposta que te demos em fé e em arrependimento, Senhor, olhando para o teu Filho. Ó Senhor, e é a tua voz que nós queremos ouvir. Nós lemos no Salmo 147 uma verdade tão bonita. A tua voz derrete o gelo, ó Senhor. Nesta hora que a tua voz venha derreter os nossos corações. Por isso eu te peço, Senhor, que me ajudes a pregar esta palavra com eficácia, com clareza. Ajuda-me, Senhor, que eu seja apenas um instrumento
nas tuas mãos, Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvir, corações que estão dispostos a receber aquilo que tu tens para nós agora, Senhor. E nós queremos que tudo isto sirva para que tu sejas louvado e glorificado na vida da tua igreja. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos a isso, queridos irmãos. Nós temos este texto clássico diante de nós. Como o pastor Tiago disse, hoje é o Domingo de Ramos, o domingo que recorda de um modo particular o momento em que Jesus entra em Jerusalém. E este é um episódio especial, porquê? Porque marca o início da fase final do ministério de Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém, Jesus entra também nos seus últimos dias de vida. Daqui a poucos dias, no final da semana, Jesus estará a ser crucificado. Nós vamos lembrar isso de um modo particular na sexta-feira, se Deus quiser. Quando nos reunirmos aqui, lermos os textos relacionados com o sofrimento do nosso Senhor. E Mateus, ao descrever esta entrada de Jesus, ele faz isso demonstrando que Jesus, de facto, está a mostrar quem ele é. Jesus demonstra pública e inequivocamente ao que veio. Se tu estás familiarizado com o relato dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tu apercebes-te que na primeira fase do ministério de Jesus há sempre uma preocupação muito grande de que ele não seja reconhecido, de que o que ele está a fazer não se espalhe. E várias vezes nós lemos Jesus a dizer: não digam nada a ninguém. Eu fiz este milagre, não vão espalhar por aí que eu fiz este milagre. Porque Jesus quer ser conhecido como o Rei que resgata o coração e não simplesmente como o Rei que vem em grande pompa e circunstância, se bem que isso também está em causa neste texto aqui. E Jesus mostra-se claramente. Se antes ele dizia: não espalhem, agora chegou o momento do ministério de Jesus em que claramente ele está a mostrar-se. Ele está a dizer ao que vem. Ele está a entrar de um modo triunfal em Jerusalém. E é a partir daqui que nós vemos Mateus, de um modo particular, a atribuir a Jesus o título de Rei. É a partir deste momento que Mateus vai mais abertamente mostrar que Jesus é o Rei do seu povo. E isso faz uma ligação clara com o começo do Evangelho. Só para termos aqui um contexto mais abrangente e resumido. Mateus começa o seu Evangelho com uma genealogia, com uma sucessão de nomes para mostrar de onde é que Jesus descende. Ele começa em Abraão e acaba em Jesus. E lá, no meio de todos aqueles nomes, está a dizer que ele é filho de quem? Filho de David. O rei de Israel, o rei referência da nação de Israel. Mas Mateus está a mostrar de modo inequívoco que é este rei que chegou. Jesus é o rei que a nação de Israel aguardava. E este contexto, reparem, mostra que há uma identificação de Jesus com o ofício real, com o facto de ele ser rei, num cenário curioso, porque ele está a mostrar-se como o rei que chega no contexto iminente da sua crucificação. É no mínimo curioso. Ninguém espera um rei que chegue para morrer. Mas é isto que está a ser mostrado aqui, neste cenário. O rei chegou, mas ele não chegou de um modo mais convencional, nem de acordo com as expectativas mais comuns. Porquê? Porque aquela gente que estava ali a ver Jesus, de facto eles reconhecem que o que está a acontecer é especial, eles reconhecem que o Messias está a chegar, mas a expectativa que eles têm em relação a Jesus não é exatamente a expectativa que Jesus quer que eles tenham. Porquê? Porque os judeus estão à espera de um libertador imediato, um libertador militar. Eles querem que o Salvador chegue para arrasar de vez com o poder romano, com os invasores, com aqueles que estão a habitar o território de Israel. E reparem, Jesus chega de um modo curioso, ele chega sentado num jumento, cria de jumentinho, um animal de carga.
que nem cela tinha, nem estava devidamente preparado para ser montado. Foi preciso que os discípulos colocassem o quê? As suas capas lá em cima para que Jesus pudesse montar aquele jumentinho. É no mínimo curioso que Jesus tenha chegado assim. E já vamos ter a oportunidade de explorar um pouco mais isso. E eu quero dizer-te o seguinte: a chegada de Jesus a Jerusalém mostra que a chegada que Ele quer ter em nós é da ordem do sacrifício. Jesus veio para morrer. Percebes? Quando Jesus chega, Ele quer entrar na tua vida, não de um modo qualquer, mas mostrando que o modo como Ele vem até ti é através do sacrifício. E isso significa que há uma coisa que tem de mudar. Quando o sacrifício acontece, ele não acontece para que tu sejas confirmado, para que tudo, como até então aconteceu, fique igual. Quando tu lês a Bíblia, tu vês que há sacrifícios por todos os lados. Deus tinha instituído o sacrifício na religião do seu povo. E se tu leres a Bíblia é como se houvesse sangue a jorrar em todas as páginas da Escritura. Porquê? Porque está a ser dito que há um problema fundamental acerca de quem somos. E isso só lá vai com o sacrifício. E só lá vai com morte. E só lá vai com sangue derramado. Jesus quer chegar através do sacrifício. Não para nos confirmar, mas para nos transformar. Jesus chegou. É isto que significa Jesus entrar em Jerusalém. Mas aquelas pessoas têm uma perspectiva diferente. Eles estão à espera de um libertador. Reparem, Mateus vai citar um texto do Velho Testamento. Uma profecia. Tu encontras isso no verso 4. E no verso 5, ele diz-nos: isto aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado no jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. O que é que nós temos aqui? Brevemente, nós temos a junção de dois pedaços de Escritura. Por um lado, nós temos um pouco de Isaías 62, lá no verso 11, e depois temos Zacarias 9, no verso 9. O que é que está em causa em ambas estas passagens? São passagens messiânicas. O que é que isto quer dizer? São passagens em que Deus está a prometer salvar o seu povo através do Messias, através do seu servo. O próprio Deus virá para resgatar o seu povo. E Mateus está a dizer: atenção, o que está a acontecer é o cumprimento do que já tinha sido anunciado centenas de anos antes. E Mateus, vamos dizer assim, é especialista em mostrar isso. Se tu leres o Evangelho de Mateus, tu vais perceber rapidamente que ele está muito preocupado em mostrar vez após vez que o que Jesus está a fazer é em cumprimento do que o Velho Testamento está a dizer. São várias as passagens em que isso acontece. Jesus é a expectativa de todo o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento deve ser lido com esses olhos expectantes de que aquilo que está a ser anunciado chegue finalmente. E é isso que está a acontecer agora. Jesus chegou. Tudo o que tinha sido anunciado pelos profetas, tudo o que os reis tinham vivido, tudo o que os sacerdotes tinham anunciado, os sacrifícios, chegou finalmente. Jesus está aqui. E se a isto adicionarmos o facto, reparem, de Jesus dizer aos discípulos tudo o que eles têm de fazer, isto é um pormenor interessante, porque Jesus simplesmente mostra-se no controle de tudo o que está a acontecer. Ele diz: olha, vão buscar um jumentinho. Se vos perguntarem, não é? Se houver oposição, então digam que o mestre precisa deles. Então tudo acontece como Jesus disse que ia acontecer. Mas, se a isto adicionarmos o facto de Jesus aceitar a aclamação daquelas pessoas, nós percebemos que Jesus assume deliberadamente ser o Messias. Aquelas pessoas estão a louvar, a gritar, a dizer: Hosana ao filho de David. Bem-aventurado o que vem em nome do Senhor. E Jesus não rejeita. Jesus, de facto, reconhece que aquilo é para Ele. No Evangelho de Lucas vai dizer ainda, os fariseus vão criticar e dizer: Senhor, manda que eles se calem. E o que é que Jesus vai dizer? Se estes se calarem, quem é que vai clamar? Quem é que vai cantar?
As pedras vão clamar porque chegou a hora de reconhecer quem Jesus é. Mas reparem, se Jesus assume deliberadamente ser ele o Messias, ele é o rei de Israel, ele faz isso de um modo contra-intuitivo. Mais uma vez, os judeus esperavam que o Messias triunfasse sobre Roma. Mas Jesus traz uma salvação que triunfa em humildade e submissão. E essa parte, ainda que aquelas multidões estejam a reconhecer que de facto que há ali uma referência histórica a acontecer, dos textos que eles já tinham ouvido e conheciam, eles ignoram a maneira como Jesus se apresenta, porque ele vem para triunfar, não pela força, não militarmente, mas ele vem triunfar em submissão, em humildade, em fraqueza. Toda esta cena mostra-nos então que não há triunfo a sério que não esteja ligado à humilhação de Jesus. Não há vitória na tua vida que tenha a capacidade de te transformar, que tenha a capacidade de durar no tempo, se não estiver ligada ao triunfo de Jesus que foi alcançado através da sua humilhação. Este é o Rei que deu a sua vida, que se humilhou, um Rei que veio até nós, para que nós queiramos triunfar não por aquilo que o nosso braço alcança, não por aquilo que os nossos melhores planos sonham, mas por aquilo que Ele alcançou em humildade, em sofrimento. Um rei sentado num jumento é praticamente uma contradição de termos. Não faz muito sentido. Se estás familiarizado com alguns dos filmes que retratam esta época do Império Romano, por exemplo, assim, logo à cabeça vem-me sempre o Gladiador. Provavelmente já todos nós aqui vimos o Gladiador. Por esta altura do campeonato já é considerado um filme antigo, porque é um filme do ano 2000. É um filme velho. O Gladiador. E se tu viste esse filme, recordas-te de uma cena em que o novo imperador, Cómodo, que acabou de assassinar o seu pai. Isto era muito comum entre imperadores romanos, assassinavam-se uns aos outros. O recém-eleito imperador Cómodo chega a Roma em vitória, aclamado pelas multidões. E como é que ele chega? Num jumentinho. Vocês lembram-se do filme? Ele não chega num jumento, ele chega num cavalo, numa carruagem, em apoteose, a ser aclamado. Jesus entrar assim é quase uma contradição. Embora de facto tenha havido tempos de paz em que o rei entrou com um jumento. Salomão fez isso no início do seu reinado, porque está a indicar que o rei de paz está a chegar. Há paz associada ao governo que vai agora começar. E Jesus está a mostrar isso também. Mas reparem, se isto parece uma contradição, e se as pessoas talvez esperassem uma entrada apoteótica, com cavalo, carruagem, Jesus assume esta contradição para mostrar que o que ele vem conquistar é de uma qualidade distinta. Não obedece à lógica terrena, mas sim à lógica divina, celestial. Repara as conquistas humanas, as conquistas que tu podes ter alcançado já, ou que sonhas alcançar pela tua força. Tem sempre um tempo limitado. Qualquer conquista humana vem pela força e tem um certo tempo definido. Mas a conquista de Jesus, que é forjada na humilhação, ela tem valor eterno porque é divina. Ela não obedece aos nossos padrões. Ela não obedece à mente humana, mas ela nasce do plano de Deus. Por isso eu quero dizer, tudo aquilo que tu tens procurado conquistar pela tua força tem os dias contados. Tudo aquilo que tu te tens entregado nesta vida para conquistares, para te sentires realizado, para sentires agora sim a vida está a acontecer, eu sinto-me vivo. Isso tem os dias contados. Sabes porquê? Porque isso é uma oposição declarada a Deus.
Isso é uma oposição declarada à força de Deus, ao poder de Deus. E essa é a tua história de pecado também. Essa é a minha história de pecado também. Uma revolta constante, em que nos queremos provar vez após vez. Deixa-me tentar aplicar isto num exemplo que eu acho que é próximo, pelo menos de todos aqueles que estão envolvidos com a Igreja, que têm fé. Uma das coisas extraordinárias de nós sermos cristãos envolvidos com a Igreja é o privilégio de servirmos. É o privilégio de entregarmos a nossa vida ao serviço do Senhor, em várias áreas. Mas eu quero alertar-te para o perigo que é, ao fazermos essa coisa extraordinária que é servir, que é usarmos os nossos dons e talentos que o Senhor nos dá, facilmente colocarmos numa posição em que nos começamos a comparar negativamente em relação aos outros. E queremos rapidamente achar, eu já estou acima daquele meu irmão. Finalmente eu consegui provar pelo meu braço o plano que eu tinha para me sentir superior àquele irmão. Isto não é uma novidade, porque isto é a vida da Igreja desde o seu começo. O que é que os discípulos de Jesus passavam a vida a discutir? Quem era o mais humilde? Quem era o maior? Quem é o maior? Sou eu, és tu? Quem é que vai ficar à direita e à esquerda do Senhor? Esta é a nossa vida, queridos irmãos. Por essa razão é que Deus decidiu mostrar o seu poder na lógica inversa. Não obedece às nossas categorias, mas obedece às categorias dele. Deus mostra o seu poder através da fraqueza a que o seu Filho se entregou. Não faz sentido para nós, porque nós estamos quebrados pelo pecado. Nós estamos minados por uma revolta constante a Deus. Por isso Deus mostra a sua força de um modo contrário. Ele envia o seu Filho para que ele se submeta a essa fraqueza. E nisto há uma aplicação que nós devemos guardar. Repara, os momentos de fraqueza que tu atravessas, no meio de tantos planos de conquista, de tu mostrares a tua força, a tua resolução, olhem para mim, vejam onde eu cheguei. Quando chegam os momentos de fraqueza e tu percebes que lá no fundo não és assim tão capaz e tão forte. Quando chegam esses momentos, e isso é uma aparente ausência de vida, porque tu sentes, espera aí, agora a vida como estava a acontecer parece que se ausentou. Quando esses momentos de fraqueza que atravessas, por causa de Jesus, eles já não são uma contradição. Eles já não têm de ser uma interrupção naquilo que tu achavas que ia continuar indefinidamente. Mas esses momentos de fraqueza são os momentos onde Deus aplica em ti aquilo que Jesus alcançou, que é uma vida nova. É diferente. É uma categoria completamente diferente. Por isso é que Deus traz à nossa vida momentos difíceis. Por isso é que o salmista diz que foi bom ele ter sido provado pelo Senhor. Porque Deus não quer que nós confiemos em nós. Deus quer que nós confiemos nele. É isso que lhe traz glória, é isso que lhe traz prazer quando nós reconhecemos que toda a nossa ajuda, toda a nossa força vem somente de Deus. E isso é visto mais claramente nos piores momentos que tu atravessas. E Deus é misericordioso ao fazer isso contigo. Ao permitir que trevas venham à tua vida para que tu não vejas mais nada a não ser a sua luz. O final do texto que hoje foi lido, eu gostava de ir lá. O final do texto que hoje foi lido no profeta Isaías, no capítulo 50, nós lemos só até o verso 9, mas eu gostava de ler os 2 últimos versos desse capítulo. Não precisas de abrir. Isaías está a falar acerca do servo do Senhor e de como Deus o ajuda e o capacita. E depois no verso 10 diz assim: quem de vós teme o Senhor? Que ele ouça a voz do seu servo.
Aquele que anda em trevas e não tem luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos armais com tochas acesas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as tochas que acendestes. Isso virá sobre vós da minha parte e vos deitareis atormentados. Há um propósito em momentos de escuridão na nossa vida. Deus quer que nós confiemos nele. Deus não quer que tu produzas para ti uma iluminação artificial. Porque esse fogo artificial que tu vais criar, Deus vai dizer, isso vai servir para a tua própria maldição. Mas aquele que anda em trevas é mais bem-aventurado. Porque Deus está a usar isso para voltar o coração. Deixa-me dizer-te, provavelmente tu estás a atravessar um período difícil na tua vida. Eu não sei. Eu conheço algumas vidas mais a fundo do que outras e sei que uma boa parte de nós nesta manhã está a atravessar momentos difíceis. Desafios. Não consegue ver o que está à frente. Meu querido, deixa-me dizer-te, Deus está a fazer uma obra em ti. Deus está a dizer, tu estás no escuro para me veres melhor a mim. É de propósito que estás aí. É por causa do meu amor. Não queiras sair daí à pressa. Não queiras iluminar atabalhoadamente o lugar onde tu estás. Mas concentra-te em quem eu sou. É isso que Jesus veio fazer no nosso lugar. Para que esses momentos de sofrimento, de escuridão, não sejam contradições, mas sejam momentos em que, de facto, a tua vida é renovada e tu percebas a vida nova que Jesus garantiu é aquilo que eu estou a experimentar agora. É aquilo que o Senhor está a produzir em mim. À medida que terminamos, eu quero voltar a enfatizar esta ideia de Jesus ser o Rei humilde que vem a ti. É impressionante esta frase de tão simples que é, quando está a citar lá o profeta Zacarias e diz: eis que o teu Rei vem a ti. Humilde. Percebes a força do que está aqui a acontecer? Não és tu que vais a Ele. Ele vem a ti. Este Rei é o Rei que vem a ti. Não é um personagem qualquer. É o Rei do Universo. E como é que Ele vem? Ele vem em humildade, mais uma vez. E esta combinação parece-nos improvável. Não faz sentido, porque geralmente nós gravitamos entre as coisas que têm autoridade e que têm importância e as coisas que são humildes, pequenas, fracas, sem grande importância. E nós separamos as duas. Mas a coisa extraordinária é que a Bíblia, página após página, está a dizer elas existem juntas. E tu percebes isso quando Jesus chega, porque Ele é o Rei, é o único Rei. Esta é uma cena exuberante porque Jesus é o Rei, não há o outro soberano. É assim que Jesus se faz presente nas nossas vidas. Um Rei que é humilde, repara, Ele vem para reinar, não tenhas dúvidas acerca disso. Ele vem para tomar conta do teu coração. Não só para ajustar aqui e ali e depois no final tu dizes, mas a última palavra é minha. Não, Ele vem para dominar tudo acerca de quem tu és. Não julgues que tens alguma voz nisto. Tu não és o Rei. Jesus é. E isso significa que a capacidade perfeita de controlo não é nossa, mas é dele. Isso é um descanso. Já não tens de viver com o peso de achar que precisas de controlar tudo o que acontece contigo. É Jesus que tem essa capacidade. Ele controla cada momento da tua vida, cada circunstância. Não há nada que fuja do seu controlo. Mas como é que Ele reina? Como é que Jesus se mostra como Rei?
Ele desce ao nosso nível. Ele é o Rei que veio a ti. Ele não ficou no trono. Ele veio, Ele desceu, Ele tomou a nossa humanidade sobre si mesmo. Ele desceu ao nosso nível, ao ponto de se identificar connosco, tanto na nossa fraqueza quanto no nosso pecado. E deixem-me dizer, Ele desceu mais baixo do que tu desceste. Porque Jesus foi ao ponto de carregar sobre si mesmo tudo o que de errado há em ti. Toda a tua culpa, tudo aquilo que te afasta de Deus, toda a tua revolta contra Deus, Jesus tomou isso sobre si e a carga era tanta que Ele teve de descer às mais baixas profundezas. Ele é o verdadeiro salmista que diz: do abismo clamo a ti. Jesus é o Rei humilde. Ele reina porque desce ao nosso nível. E Ele traz-nos para cima com Ele mesmo. Ele vai lá abaixo. Ele vai mesmo lá abaixo. Morre. Para depois nos trazer para cima na sua ressurreição. E tu tens uma vida nova porque Jesus garantiu isso no teu lugar. Estas são as boas notícias da palavra, do Evangelho. Jesus chegou para te encontrar no lugar mais baixo de todos. Portanto, não queiras fugir à pressa desse lugar baixio onde tu te encontras agora. Esse lugar profundo, cavernoso. Mas espera pelo Senhor. Porque Jesus, de facto, morreu, foi sepultado, mas Ele ressurgiu. Ele vai trazer vida nova para ti. Ele já conquistou isso se tu já colocaste a tua fé nele. E acredita, Ele vai continuar a tornar isso mais evidente à medida que tu vais confiando cada vez mais nele. Jesus chegou para te encontrar no lugar mais baixo de todos. E é isso que te dá a segurança e a certeza de que Ele é o Rei que te salva e que te segura até ao fim. Jesus chegou. Não queiras fugir da sua presença, mas entrega-te a Ele. E Ele vai resgatar e guardar a tua vida junto a Ele para todo o sempre. E nós vamos clamar por toda a eternidade: Hosana. Glória ao nome do Filho de Deus. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o nosso Deus. Louvamos-te, Senhor, porque Tu és fiel para terminares a obra que começaste em nós até aquele dia, Senhor, até ao dia do Teu Filho Jesus, em que Ele regressar. Ó Senhor, obrigado, porque a Tua obra em nós é tal que até nos momentos mais difíceis a Tua graça se revela, Senhor. Especialmente aí podemos dizer, Senhor, porque o Teu Filho salvou-nos através de um sofrimento terrível. Ó Senhor, mas porque Ele venceu, nós temos a esperança e a paz de que Tu trabalhas naqueles que são Teus, Senhor. E Tu cuidas de um modo perfeito. Tu mostraste isto através deste Rei que veio em humildade, Senhor. E significa que nós podemos descansar nele. É isso que nós pedimos-te nesta hora, Senhor. Recebam a bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.